Está no ar. Idefran Responde, com Felipe Salomão. Bom dia, ouvintes. Uma ouvinte nossa que não quis se identificar formulou a seguinte pergunta: como explicar a irritação, a agitação nas crianças? Em resposta, nós podemos dizer-lhe que a nossa reencarnação na Terra é influenciada por 4 aspectos. Primeiro, a parte da mãe, que vive com a criança durante 9 meses no seu ventre. Depois, a herança do pai, que participa também com o nascimento da criança. Em terceiro lugar, vem o meio ambiente, que influi preponderantemente na reencarnação. E em quarto lugar, a hereditariedade espiritual, quer dizer, o espírito que reencarna traz o passado dele. Então, nós podemos explicar a irritação, a agitação, por esses 4 fatores. Você me perguntaria em seguida, e como a gente pode agir nesse estado, nessa situação com as crianças? O saudoso médico ginecologista Dr. Cleomar Borges de Oliveira sempre recomendava a prática de esportes para as crianças. Não acumulá-las de inúmeras tarefas para que não também tumultuar a cabeça da criança. Mas ele recomendava a natação, o futebol, o vôlei, o basquete, esportes que consomem energia, para o judô, para também não deixar com que a criança fique presa dentro de casa. Limitar a assistência na televisão, a prática de jogos no computador, quanto possível, para não deixar agitar a criança. Estabelecer horários para dormir, por exemplo, não deixar a criança ficar jogando o videogame, praticando práticas assistindo programas de televisão até altas horas da noite. Mas, sobretudo, ele recomendava o culto do evangelho no lar. Quer dizer, a oração em família. Pelo menos uma vez por semana, a família se reunir num pequeno horário, não muito grande, 15 minutos no máximo, para a leitura do Evangelho, para o estudo em conjunto e para a prece em conjunto. Aí as pessoas podem dizer assim: mas eu não sou espírita, como é que eu vou fazer o culto? Faça a leitura da Bíblia. O Novo Testamento, principalmente, mostre para as crianças como é que elas podem entender o Evangelho. Converse com elas sobre a vida de Jesus. Esse estudo em família ameniza muito o ambiente espiritual. Depois, além do culto do Evangelho, a oração em conjunto, também, se você quiser e admitir, levar a criança ao centro espírita para tomar paz, ou ir à missa, ir ao culto evangélico, para que a criança possa se integrar na religião e sentir o ambiente benéfico que há sempre nesses lugares. Porque, dando o ambiente espiritual para a criança, nós amenizamos essa agitação. O diálogo em família, a conversa entre os pais, a harmonia entre o casal, isso tudo contribui para reduzir a agitação da criança. Porque a criança reflete o ambiente onde ela está. E abrir o diálogo com a criança é muito importante para que ela possa externar as suas preocupações, as suas angústias, enfim. Agora, nós precisamos criar dentro de casa um ambiente saudável, não priorizando programas agressivos, de notícias ruins, não assistindo filmes negativos, filmes pesados, filmes de guerra, filmes pornô, porque isso tudo traz um ambiente, atrai espíritos prejudicados. E, finalmente, a conversa em família.
não ficar falando mal dos outros, não ficar comentando notícias ruins, não desejando o prejuízo do próximo, o mal para o próximo, porque isso tudo atrai espíritos que contribuem para o aumento da agitação e da irritabilidade da criança. Quando nós falamos em diálogo, nós não falamos em pregação moralista, nós falamos naquilo que é ouvir as pessoas com paciência, com calma, porque muitas vezes a criança está agitada e irritada porque está atravessando um problema em casa. Se não for em casa, é na escola. Quem sabe está passando por um processo de bullying que cria para ela angústia e agitação. Então, conversar, abrir o diálogo, sem querer ser professoral, mas ouvindo sobretudo, porque isso é muito importante para a calma da criança. E quando ela for dormir, deixar que ela durma em horário certo, não muito tarde, não atravessar madrugada jogando, enfim, uma vida como os antigos preconizavam, hora para dormir, no máximo 9 horas, o lanchinho de dormir, um leitinho quente para ajudar. E quando a criança adormecer, conversar com ela, dizer para ela que ela é amada, que ela é querida, porque a nossa relação com esse espírito, que traz um passado complicado, muitas vezes se manifestando na agitação e na irritabilidade, a nossa ligação com o espírito não vem da agora, vem de muitas outras reencarnações. E também durante a gravidez, como é que foi a gravidez? Agitada, tumultuada? Para orientar a nossa irmã que nos perguntou, sugerimos a leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria do Dr. Hermínio Correia de Miranda, que vai muito falar a esse respeito. Esse foi Idefran Responde, com Felipe Salomão.